Agora, voltando aqui ao tema inicial, que é o tema do dia de hoje, naturalmente, essa última sessão da CPMI, pessoal, do INSS, que fique claro, deve receber a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura na sequência, tá? Isso tudo em meio a essa mega investigação das fraudes, dos descontos indevidos, né? A CONTAG está realizando uma série de reuniões pela agenda da COP30 em Belém. Olha como as coisas vão se juntando. Se os problemas lá em Belém já não bastavam, agora, pelo visto, Brasília, enfim, deixando, enfim, mais um passivo aí para a tropa de Belém ficar com uma enxaqueca e tanto. Vamos acompanhar, vamos para Belém. Jovem Pan, na COP30. Acionando então aqui, sem mais delongas, Bruno Pinheiro, nosso querido repórter Bruno Pinheiro, ao vivaço. Que história será que as maracutás da CONTAG, tudo que está rolando, acabou de alguma forma respingando por aí? O que está pegando, Bruno? Palavra é sua. Oi, André, tudo bem? Ótimo dia a você. Esse é um levantamento do nosso núcleo de jornalismo da Jovem Pan aqui na COP30. Nós conseguimos levantar, então, uma série de agendas que a CONTAG está realizando aqui na COP30. Eles iniciando na última segunda-feira e vai até no domingo, dia 16. Reuniões sobre o clima, reuniões sobre a agricultura familiar. Eles estiveram em vários ambientes aqui. E nas redes sociais, os secretários da CONTAG estão divulgando várias fotos com ministros do governo, com representantes do governo, aliados do governo, em vários momentos e reuniões diferentes. Eventos, como são esses eventos, uma espécie de uma conferência que são realizadas em diversas salas. A CONTAG será ouvida nos próximos dias na CPMI do INSS. Eu conversei hoje um pouco mais cedo com os deputados Evair Vieira de Mello, do Espírito Santo, o deputado José Medeiros, também, e o senador Isalci Lucas. Ambos me confirmaram que requerimentos foram enviados para a CPMI a fim de ouvir ou requerer informações sobre a agenda, o que a CONTAG de fato está fazendo, com quem eles se reuniram, com quais ministros e qual é, de fato, o interesse da CONTAG e se ela segue atuando, mesmo sendo alvo de uma operação da Polícia Federal que inicialmente indica que milhões de reais foram descontados de aposentados sem essas autorizações. Essas imagens não são ocultas, são imagens que estão sendo compartilhadas nas redes sociais e no dia que a CPMI se reúne nesta quinta-feira, que a operação da Polícia Federal chega a vários envolvidos, como o Stefanuto, acaba então tendo essa repercussão de que aqui na COP30 a CONTAG, investigada pela Polícia Federal, está se reunindo em reuniões simultâneas durante a COP30 em Belém, no estado do Pará. André. Como as coisas se juntam, né? Impressionante. A gente agradece, Bruno Pinheiro, aqui pela presença. Bom trabalho por aí, meu irmão. E já acionando a bancada aí, te surpreende, David Tasso? Olha, surpreender não surpreende, mas é correto? Acredito que não, porque toda vez que você é alvo de uma investigação, de uma operação, você deve se manter ali realmente afastado dos holofotes e principalmente das discussões que tratam sobre políticas públicas importantes para o nosso país. É uma descredibilização, porque à medida que o foco principal da COP30 é de você atrair investidores, você tem uma organização que está conduzindo painéis e reuniões importantes que é alvo de uma operação que justamente investiga o desvio de recursos. Então, qual a credibilidade do governo de colocar uma instituição como essa para sentar à mesa e negociar recursos vindos dos mais diferentes países, sendo que tem um esquema de corrupção em curso sendo investigado? Então, é um tremendo absurdo que a gente vê na realização dessa COP30 com essa confederação, né, se manifestando e participando dessas reuniões que são fundamentais para estabelecer as diretrizes que vão ser fundamentais para que a gente veja uma mudança climática. Não, a gente está falando de 2 bilhões, né, são as suspeitas envolvidas aí na conta da CONTAG. Aninha, o que você achou? Não, às vezes acho que as pessoas acham que a gente é tonto, que a gente não vai ligar Lé com Cré, que a gente não vai saber que é a mesma instituição aí que está sendo investigada. Então, assim, é lamentável. E eu acho que, assim, se existe alguma coisa que essa CONTAG pode trazer de bom para a COP, que ela pode contribuir, eles deviam vir a público, deviam prestar esclarecimentos, deviam agir com transparência. Mas o que a gente vê é exatamente o contrário. E veja, a gente não está falando só de investigação. Se não me engano, o presidente foi preso, né?
Exatamente. Não é só uma investigação, já tem elementos bastante contundentes. E sabe qual é o contexto assim, que mais me impressiona? Porque os índios foram barrados, ou seja, eles fazem parte da Amazônia, agora que foram liberadas as credenciais, mas detalhe, eles não se sentam à mesa para realmente definir ali as diretrizes, eles só podem acompanhar os painéis que estão sendo realizados na COP30. E uma instituição que é suspeita de realmente haver uma corrupção ali em curso, aí você pode sentar à mesa e estabelecer diretrizes. Esse é o pior dos contrastes, David. Não só isso, nós tivemos jornalistas tendo suas credenciais também suspensas na COP30, exemplo do que aconteceu com o pessoal do Movimento Brasil Livre, e nós vemos investigados por talvez o maior fraude, o maior escândalo de corrupção do Brasil, como você disse, definindo quais são os rumos da COP30. Infelizmente, nós corremos o risco de ter esse evento que está sendo sediado lá no Pará, sendo lembrado não pelos resultados efetivos que ele tem condição de oferecer no debate climático, mas sim por um vexame diário, né? No primeiro dia foi o mau atendimento à imprensa internacional, com falta de água nos banheiros, com o forro vazando água na sala de imprensa. No segundo dia, uma manifestação que acabou com seguranças feridos, com quebra-quebra. E hoje, no terceiro dia, essa apuração de que investigados por corrupção estão participando das negociações da COP30. É muito triste os motivos pelos quais esse evento será lembrado no futuro. Eu só quero assim, não quero também fazer uma ênfase de que está correta a postura dos índios que invadiram o local, mas claro que eles deveriam ter recebido a credencial e participar das tratativas e até mesmo para que eles fossem ouvidos, porque eles de fato conhecem a Amazônia e sabem o que precisa ser feito por lá. E aí você vê uma instituição que é suspeita, né, investigada por corrupção, podendo dar as cartas na mesa. Mas sabe o que é? No Brasil a gente está vendo que facilmente, juridicamente, as coisas são desfeitas. Por exemplo, está toda essa investigação sobre o INSS. Se descobrirem um problema no processo, podem anular tudo que aconteceu e até devolver o dinheiro de quem roubou. Então, e isso pode até acontecer com a Lava Jato. Então, as multas que foram aplicadas na Odebrecht tiveram que ser foram devolvidas. Então, a gente vê que a insegurança jurídica produz esse tipo de coisa, porque as pessoas se sentem no direito de seguir com a normalidade, mesmo sendo investigado, o presidente preso. E também, o pior, a COP30 não tem uma notícia boa desse evento, né? Não, e tem só... Não, e o pior, eles estão lá recebidos com pompa e circunstância na AgriZone, no pavilhão azul da COP30. Pelo amor de Deus. E ainda participam de instâncias ali de conselhos federais, como em sã consciência o governo federal ainda autoriza uma entidade envolvida nesse nível de maracutaia e de traição ao povo brasileiro, tendo tamanho protagonismo e tamanho aceitação ainda nesse momento. Que eles possam, no mínimo, que nem o David falou, submergir um pouco. Submergir, limpa a própria barra, se é que é possível, e aí, eventualmente, se reabilita, né? A vida é assim. Não. Aninha, eu quero te ouvir aqui, mas André, só para lembrar que são 2 bilhões de reais. Sempre uso esse exemplo, para vocês entenderem, porque fala 2 bi, e usando esses montantes vultuosos para cima e para baixo. Para vocês terem uma noção, pessoal, 1 milhão de segundos, a gente está falando de 11 dias, tá? 1 bilhão de segundos são 31 anos. Então, imagina 62 anos sendo cada segundo. Para vocês terem uma noção do tamanho do estrago, né? Vai que é sua, Aninha. Não, André, eu queria só traçar um paralelo aqui, falando sobre as notícias dessa semana. A gente viu uma contundência muito grande do governo federal com relação à inserção do termo terrorismo no projeto de lei que discute o tratamento das facções criminosas, né? E aí, eles justificam isso porque entendem que colocar alguém como uma organização terrorista no Brasil é tirar investimento internacional. Porque, de alguma forma, vão dizer, não, tem terroristas no Brasil. Aí, quando a gente está falando de uma questão de sustentabilidade, de investimentos, a gente tem, como um dos principais players ali da COP30, uma organização que é investigada pelo desvio de dinheiro. Então, é uma completa incoerência deles estarem pensando na ausência de investimentos, né? De tirarem investimentos do Brasil e colocar a CONTAG para discutir investimento no Brasil. É insano.